E aí eu entrei com vocês numa série de questões sobre salário mínimo, falando sobre a variabilidade do salário e a impossibilidade de pagar abaixo do salário mínimo. A gente chegou a falar sobre o que deveria corresponder ao salário mínimo enquanto uma norma de caráter programático. A gente chegou a falar sobre os reajustes periódicos que a gente tem que realizar no salário mínimo. E falamos também o quê? Da impossibilidade dele ser indexado e da necessidade dele ser fixado em lei. A gente já viu isso ontem, eu quero pegar o gancho aqui para a gente fechar essa questão de piso salarial, teto salarial, alguns pontos aqui, e a gente tocar com esse assunto. Então, vamos lá, eu vou abrir aqui para vocês o material, como sempre, quaisquer dúvidas, vocês me mandam um texto aqui, ou abre aí o áudio para a gente conversar. Então, o que a gente falou? O salário é fixado em lei, que ele é nacionalmente unificado, que ele corresponde às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família, que ele sofre reajustes periódicos, que é proibida a sua indexação, sua vinculação para qualquer fim, e que nunca vou poder receber abaixo do mínimo. Ontem a gente chegou a falar o quê? Eu dei uma visão geral para vocês entre salário mínimo e piso salarial. Entre salário mínimo nacionalmente unificado, que é o que a gente tem hoje pela Constituição, e que a gente tinha antes da Constituição, que era a possibilidade do salário mínimo regional. O que eu disse? Salário mínimo regional, a gente tem alguns pisos salariais em estados em que vulgarmente a gente chama de salário mínimo, apesar de que eu acho que cientificamente são formas de salário mínimo, e a gente vai ter o salário mínimo nacional, que é definido pelo governo federal. Óbvio, o regional sempre é acima desse salário mínimo nacional. A gente não pode confundir, e eu falei ontem isso para vocês, salário mínimo com piso salarial. Aí eu vou entrar nesse assunto aqui para a gente aprofundar. Quando a gente fala de salário mínimo, como eu disse, é o mínimo que um trabalhador e sua família podem receber. Seria sim um piso, mas o piso genérico para todo e qualquer trabalhador. Mas quando a gente vai falar de piso salarial, é uma figura que a gente normalmente utiliza para quê? O piso do engenheiro, o piso do advogado, o piso do contador, o piso do garçom. Então a gente vai definindo aí o piso para cada categoria profissional, conforme a atividade que a pessoa vem exercer. Eu posso fazer isso através de acordo, posso fazer isso através de convenção coletiva. Então, define-se o piso. Essa ideia de piso é uma ideia regionalizada. Por quê? Você pode ter um piso por cidade, um piso por estado, ou até um piso nacional, mas normalmente a gente tem uma coisa mais regionalizada. Então, eu tenho o piso dos engenheiros de Alagoas, que pode ser maior ou menor do que o piso dos engenheiros em Pernambuco. Pode acontecer isso? Pode. Isso é uma das coisas que a gente tem que ter muito cuidado quando as empresas, aí é o cuidado do lado do empregador, quando a empresa ela tem atividades em mais de uma região, em mais de um estado. Ela tem que se atentar ao quê? Ao piso salarial daquela região. Por exemplo, eu já vi processo de licitação na Justiça Federal de Alagoas, a proposta ser indeferida já no começo do processo. Por quê? Porque estava sendo levado em conta na proposta o piso salarial de Pernambuco, em que aquela empresa tinha sido vitoriosa na Justiça Federal de Pernambuco e pegou, copiou e colou e botou aqui para Alagoas. O piso salarial daquele trabalhador em Alagoas era maior do que de lá. E aí já consideraram que não seria cabível aquela proposta, mesmo que fosse a mais vantajosa. Por quê? Porque ela determinava um pagamento aos funcionários, um pagamento menor do que o piso daqui de Alagoas. Então, o que é o piso? O piso salarial é um salário mínimo, mas não é um salário mínimo nacional e não é um salário mínimo para todo trabalhador. Ele normalmente é definido em acordos e convenções coletivas dentro de uma determinada região para um determinado trabalhador. Mas esses pisos estaduais que você falou, eles usam justamente essa expressão piso salarial para que não haja uma afronta
ao infine do inciso 4 da Constituição Federal, que fala que é vedada a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Então, se eu dissesse, olha, vai ser um valor maior, e no começo também nacionalmente unificado, porque eu estaria definindo aí, utilizando uma indexação e uma regionalização desse salário mínimo. Então, a gente dá o nome de piso salarial para dar a validade, para dar a constitucionalidade dessas leis. Então, a gente tem salário mínimo regional, nacional, a regra é que ele seja nacionalmente unificado, a gente não pode ter salário mínimo regional até segunda ordem. Eu tenho salário mínimo e eu tenho piso salarial. Vai ter uma outra figura que não é comum no direito do trabalho, mas sempre é bom a gente destacar, que é o teto salarial. O que é teto salarial? Se o piso é o mínimo que um profissional pode receber, o teto é o contrário, é o máximo que o profissional pode receber. Existem trabalhadores que vão ter teto salarial? Normalmente, quando a gente pensa, a primeira figura que vem na nossa cabeça é quem? Servidor público. Mas servidor público é direito administrativo, não é direito do trabalho. Então, por que falar em teto no direito do trabalho? Tenham cuidado. Além da possibilidade de alguns empregadores fixarem um teto remuneratório para dizer, olha, eu não pago ninguém mais do que isso. Além dessa possibilidade, existe, por lei, alguns trabalhadores que, de fato, recebem teto. Lembrem que o artigo 173, eu acho que é parágrafo 1º ou 2º da Constituição Federal, diz o quê? Que as empresas públicas, a sociedade de economia mista e suas subsidiárias aplicarão as mesmas regras a elas, as mesmas regras da iniciativa privada, em especial direito civil, direito empresarial, direito tributário e direito do trabalho. Quem eventualmente faça concurso para uma sociedade de economia mista ou para uma empresa pública não é servidor público. Não sendo servidor público, ele não vai ter as mesmas regras, os mesmos direitos e os mesmos deveres. Ele é empregado seletista e faz concurso público por quê? Por conta da lisura na contratação. Se fosse livre como uma empresa privada, a gente teria o quê? Influências políticas para a contratação de trabalhadores em empresas públicas e sociedade de economia mista. A gente já tem para os cargos de confiança, imagine se a gente não tivesse o limite para os demais cargos. Então, esse trabalhador, ele é seletista, ele inclusive pode ser demitido sem justa causa, mas a demissão dele precisa ser motivada, é diferente. Justa causa é uma coisa, motivação é outra. Justa causa, você chega atrasado, você falta, fez serviço errado, você brigou, bateu num colega de trabalho, isso é justa causa. Demissão motivada é, você não deu causa nenhuma, mas infelizmente por conta da economia tá ruim, eu vou te demitir. Eu tenho que dizer o motivo, motivar a demissão desse trabalhador. Então ele tem um pé no direito privado e um pé no direito público. Por que ele tem um pé no direito privado? Porque as regras dele são seletistas. O que é o pé no direito público? A necessidade de concurso público para a contratação e a existência de teto. A existência de teto. A não ser os cargos de confiança, que normalmente são de primeiro, segundo escalão, nesse tipo de empresa, os demais trabalhadores obedecem a um teto, para que também não vire uma bagunça dentro de empresas públicas e sociedade de economia mista. Então, elas criam regras dizendo, olha, eu vou ter um teto aqui que eu não vou pagar mais do que isso daqui. Eu posso fazer isso? Posso. Tá? Então, a gente até pode ter numa empresa privada mesmo, puramente privada. Ela pode definir um teto, mas aí não vem de lei. Isso daí viria por opção do empregador para evitar aí pressão dos empregados dizendo, não pago mais do que isso. Tá? Você já está no máximo, já está no teto, o teu colega está pedindo para ficar igual a você, eu não estou admitindo, imagine aumentar você ainda mais. Então, eu posso definir critérios como esse e a gente passa a ter aí um trabalho diferenciado. Tá? Então, quando a gente vai falar de empresa pública, sociedade e economia mista, é um exemplo aqui que a gente normalmente tem teto, apesar de aplicar regras de direito privado. Artigo 173 da Constituição Federal. Salvo engano, parágrafo 1º ou 2º, a linha B. Né? Aí a gente tem lá
essa disposição. Então, só para a gente pontuar aqui essa questão. O próximo ponto que a gente vai tratar aqui é gorjeta. E aí, para vocês entenderem o assunto de gorjeta, eu queria fazer algumas considerações que eu já fiz, e aí eu vou reavivá-las na memória de vocês. Quem paga salário? Quem paga salário é empregador. Salário, ele é habitual, salário é periódico, salário é quantificável. Então, todas essas características que a gente falou do salário, aquelas 5 características, é periódico, é habitual, é quantificável, é essencial. Então, todas essas características definem um salário que é uma remuneração paga pelo empregador para o trabalhador em função do serviço prestado. É diferente quando a gente vai falar de gorjeta, porque, primeiro, gorjeta não é quantificável. Ah, mas professor, aqui em Maceió a gente paga 10%, em São Paulo se paga 13%. Então, aqui é uma questão de costume essa quantificação. Mas como a gorjeta é uma liberalidade, ninguém é obrigado a pagar. Se eu não sou obrigado a pagar, não sou obrigado a obedecer essas regras de quantificação. Eu posso pagar 20% se eu quiser. Mas se eu quiser pagar só 5%, eu posso. Ou se eu quiser, eu posso pagar nada. E aí é que eu quero que vocês tenham cuidado. Na hora da gente estudar um tema como esse, que é gorjeta, o que a gente vê? É uma remuneração, sim, mas paga por terceiro, não pelo empregador, mas que para o empregador tem reflexos. Por quê? A gorjeta vai começar a servir de base de cálculo para a incidência de alguns direitos trabalhistas. Sendo ela remuneração, ela serve de base de cálculo para um monte de direito. E aí a gente teve uma lei de gorjeta que fez alteração nas regras da gorjeta em março de 2017 e teve aquela fatídica MP 905 que, no meu ver, não mudou muito as regras de gorjeta que a gente tinha na reforma de 2017, do comecinho, não é a reforma do final, mas do comecinho de 2017. Nesse caso, a gente tem regras novas sobre gorjeta. Como funcionava a gorjeta no passado? Primeiro, como hoje, era uma liberalidade. Você dá para quem você quiser e no momento que você quiser. Ah, não é só para garçom que a gente dá gorjeta? Não. Você pode dar para o carregador de malas no hotel. Você pode dar para um arrumador, arrumadeira do hotel. Você pode dar para a pessoa que trocou rápido o óleo e o filtro de óleo do seu carro. Qualquer valor, por liberalidade, que terceiro, não é empregador. Porque se for empregador pode ser prêmio, aí não é gorjeta. Uma liberalidade dada pelo empregador para o empregado, pelo serviço, pelo contentamento, a satisfação do serviço, é prêmio, não é gorjeta. Então, se é dado por terceiros, é gorjeta. Então, posso dar para o garçom, mas também posso dar para o rapaz que fez a manutenção do meu carro. Posso dar para o lixeiro como uma caixinha de fim de ano. Isso é gorjeta. Isso é uma liberalidade em que terceiros dão valores para que o trabalhador continue a exercer muito bem os seus serviços. Aí, como eu sempre brinco, é muito da cultura você pagar gorjeta. Por exemplo, aqui em Alagoas, é culturalmente aceitável que um professor, em especial professor de Direito do Trabalho, receba gorjeta em aulas, em especial se ele der aula de segunda e terça-feira. De quarta, quinta e sexta, não, mas de segunda e terça-feira é quase que uma obrigação dar gorjeta para esse professor. Professor, vou te dar uma gorjeta, uma maçã, no final da aula. Não precisa. Quero em dinheiro, mande a gorjeta para mim. Eu posso receber gorjeta? Pode, é possível que a gente receba gorjeta sim, não é problema isso acontecer com o trabalhador. O que acontece é que o empregador pode controlar. Muitas vezes o empregador pode dizer, olha, não quero que você receba gorjeta, eu pago o seu salário para isso. Eu pago o seu salário para que você já preste o seu serviço e preste bem. Não é na intenção de receber gorjeta. Então, tem empregador que, por conta de cultura, como o caso de garçom, o empregador já cobra, apesar de não ser uma obrigação, um dever, mas sim uma liberalidade.
A gente tem casos de empregadores que não vão cobrar esse valor, mas vão deixar livre, se você quiser, você paga. E tem os casos que o empregador proíbe realmente a cobrança de gorjeta. A gente vai começar a ver o quê? Eu vou tratar de duas regras com vocês. Uma que se mantém, que é a mini-reforma da lei de gorjeta em março de 2017, com o texto próprio da CLT, que foi alterado, e uma reforma mais nova, que foi a MP 905, que foi revogada pela 955. Aí, nesse caso, só tem uma diferença aqui que a gente vai ter, de fato, grande diferença no texto de uma para outra. E aí eu quero que vocês tenham cuidado aí na hora de vocês estudarem, porque essa diferença que a gente vai ter no texto de uma para outra diz respeito a retenções pelo empregador. Mas aí eu vou explicar agora aqui para vocês. Então vamos lá para o material, para vocês verem como é que isso funciona. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui que Lara está me perguntando. Não, está me avisando. Tá? Que daqui a pouco vai ter uma reunião. Tá? Deixa eu ver. Daqui a pouco teria uma reunião com o pessoal do trabalho e vou precisar sair da sala. Vou deixar com uma colega a sua gorjeta de R$5.000 para me passar até o fim da aula. Ô, Lara, que coisa boa. Você vai me deixar essa gorjeta de R$5.000, como você está mandando aí no texto. Tá? Agradeço demais. Tá? E só por conta disso, e só depois de compensar na minha conta, eu boto presença para você. Se preocupe não, vá lá. Cuidar da tua reunião, não se preocupe. Tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui o que vocês andaram botando aqui. Tá? Estagiário é liso. Tá, sei, Lara. Na hora de vocês postarem a ostentação no Instagram, todo mundo posta agora os TBTs de vocês. Só que depois fica dizendo que estagiário é liso. Tá? A desculpa é a mesma que eu dava quando eu estava na faculdade, que estudante sempre é liso. Desculpa esfarrapada, como diz meu filho. Mas vamos lá. Vamos para a CLT, e aqui a gente vai estar mesclando texto da CLT com o texto dessa lei que altera a CLT, que é o texto da mini-reforma, que é a lei de gorjeta. Então, eu vou trazer algumas questões aqui para vocês. Primeiro, o conceito, está lá embaixo, mas aí eu já falo para vocês, que está no artigo 457, parágrafo 3º, da CLT, que diz: considera-se gorjeta não só a importância espontaneamente dada pelo cliente ao empregado, como também valores cobrados pela empresa, leia-se, empregador, como serviço ou adicional a qualquer título e destinada à distribuição aos empregados. Então, veja, de terceiro, quem paga? O terceiro. Ou porque, por liberalidade, ele entrega diretamente para o trabalhador, ou porque por liberalidade ele entrega para o empregador, e o empregador depois tem que fazer os repasses. Então, isso a gente já viu. O parágrafo 4º diz o quê? Não constitui receita própria dos empregadores, para deixar claro que é de terceiro, não constitui receita própria dos empregadores, destina-se aos trabalhadores e será distribuída segundo critérios de custeio e rateio definidos em convenção ou acordo coletivo. Vamos explicar isso agora. Tá? O que eu quero que vocês vejam é uma liberalidade, não é o empregador que paga, o empregador ele pode recolher e repassar ao trabalhador. Mas a gente sempre teve muito abuso da parte do empregador que recebia a gorjeta e embolsava, ou ficava com uma parte do valor. A gente sempre teve abuso de empregador que fazia o quê? Recebia a gorjeta, mas repassava até para o empregado, mas repassava por fora da remuneração, fazendo com que o trabalhador não tivesse aí o acesso dessa gorjeta para cálculos de direitos trabalhistas. Então, se a gorjeta é remuneração, que direitos trabalhistas incidem sobre a remuneração e, consequentemente, incidiriam sobre a gorjeta? Por exemplo, aqui para vocês verem, férias, 13º salário, fundo de garantia por tempo de serviço, e aí, via de consequência, se o fundo de garantia por tempo de serviço incide sobre a gorjeta, e eu vou ter 40% do saldo desse fundo como indenização, então, por via de consequência, a indenização também incide sobre a gorjeta.
Mas tudo incide sobre remuneração? Não. Você tem uma série de verbas que incidem sobre salário base, e não sobre remuneração. E aí, levando isso em conta, vocês vão ver, por exemplo, que aviso prévio, adicional noturno, periculosidade, hora extra, repouso semanal remunerado, não vão incidir sobre a gorjeta. Ah, mas que sacanagem. A gorjeta é paga por terceiro e o empregador vai ter que recolher FGTS, vai ter que recolher férias desse terceiro, baseado nessa gorjeta. Esse é o motivo da MP 905 do Bolsonaro, que foi revogada, permitir que o empregador retenha para custeio desses valores 30% das gorjetas. Então, o que acontece? Praticamente um terço do valor que se cobra de gorjeta, na vigência da MP 905, era retido para você custear esses valores. Então, antes dessa MP, não se admitia essa retenção. Se admitia o quê? Que você faria os recolhimentos, mas sem a possibilidade de retenção. E aí se repassava esse valor integralmente para o trabalhador, ou pelo menos deveria se repassar integralmente para o trabalhador. O motivo dessa possibilidade de retenção fez com que restaurantes em São Paulo, por exemplo, começassem a ter um costume de cobrar não mais 10%, mas 13%. O que eles disseram? Como eu tenho que fazer esse recolhimento, se eu posso reter 30%, eu vou cobrar não 10%, mas 13%, aí eu recolho 30% do valor, faço as contribuições previdenciárias e rateio com os trabalhadores o restante. Então, a gente passou a admitir essa possibilidade de retenção em função dessa obrigatoriedade do recolhimento sobre FGTS, sobre a indenização, sobre férias e sobre 13º. O problema é, como a MP 905 foi revogada, volta o texto anterior, que era o quê? Você tem que fazer os recolhimentos, mas sem a possibilidade da retenção. Outros assuntos estão na lei de gorjeta, que é essa lei 13.419, e que vocês vão ver aí que tem uma série de questões novas que eu vou tratar com vocês. Mas deixa eu vir aqui, porque eu vi alguém abrindo o microfone e tem um comentário. Deixa eu ver. Não, vocês nunca fazem comentários sérios, tá? Eu sou um professor tão sério, falo tudo tão sério, e vocês ficam aí dizendo que eu tinha dinheiro. Era liso também, tá? Estudante é tão liso, que na minha época de faculdade a gente não tomava vinho, tomava sangue de boi, aí para dizer que era chique chamava de sangue de boá. E para dar barato, tirava 1 litro e botava vodka Palovo ou Natasha, que nem vodka é álcool saborizado com vodka. Então, só para vocês verem como é que é a pobreza de quem é estudante, eu sei bem o que é a vida de vocês. Tá? Mas vamos lá. Quando a gente vai falar sobre gorjeta, então eu estou falando de quê? De uma liberalidade paga por terceiros, qualquer cliente, qualquer consumidor do serviço do trabalhador, que pode dar, por liberalidade, a não ser que seja proibido pelo empregador, pode dar a gorjeta para esse trabalhador. O empregador tem controle desse valor? Aí é que vem a questão. A partir da lei da gorjeta, a gente passa a ter obrigação de ter o controle desses valores. Só para vocês entenderem. Então, para eu voltar lá para o material, deixa eu ver que alguém aqui fez um comentário. Geraldo, agora o professor estava tendo um caso interessante de jogadores que entraram com ação contra o Corinthians, eu vi, mas isso não tem a ver com gorjeta, mas vamos lá. Uma ação contra o Corinthians em relação ao pagamento dessas horas extras pelo trabalho adicional, quarta e domingo, em horários noturnos e tudo mais, ainda teve um grupo de jogadores criticando, porque existe o famoso bicho que seria um extra à parte. Se eu acho isso certo, certo, no caso, o juiz deu ganho de causa em primeira instância. Primeiro, não estou dizendo nem que concordo, nem que discordo, Geraldo e colegas. Além desse assunto não ser gorjeta, ele tem a ver com hora extra, que é um assunto que a gente vai ver mais adiante. Eu ia discutir esse caso com vocês, mas decisão isolada, monocrática de juiz, você tem uma desse jeito e tem 500 de outra forma.
ela pode mostrar um padrão de alteração nos vínculos de trabalho que a gente vai ter no futuro. Acho até que isso é possível, porque, agora a minha opinião, dentro da lei, os jogadores estão certos. O que diz a nossa legislação? E aí eles são trabalhadores empregados como qualquer outro. Trabalham quando é aos domingos, e esse trabalho aos domingos, ele preferencialmente é repouso semanal remunerado. E aí o que acontece? A Constituição Federal fala isso, e a CLT coloca que a cada 4 domingos, o trabalhador tem que trabalhar 2 e descansar 2, para quem for trabalhar os domingos. Caso ele trabalhe os 4 domingos, e jogador não pode dizer, não, bota aí o Paulo André, que foi um dos que encabeçou essa discussão no Corinthians, bota ele para jogar 2 domingos, no outro, e o cara tá voando em campo, no outro não bota não, porque senão a gente tem que pagar 100% do dia para ele. Aí, o que acontece? A gente tem essa MP do Bolsonaro, tudo a ver a tua pergunta com a MP, não com o assunto. A MP do Bolsonaro, ela dizia o quê? A cada 4 domingos, do mesmo jeito, ao invés de trabalhar 2, descansar 2, trabalha 3 e descansa 1. E se fosse na indústria, que não é o caso para quem é jogador de futebol, a cada 7 domingos trabalha 6 e descansa 1. Aí o que acontece? Como caiu a MP, volta a situação. 2 e 2 a cada 4 domingos. Então, em tese, no mês, eu posso trabalhar 2 domingos, sem receber hora extra, desde que eu compense no outro dia da semana com repouso semanal remunerado, e você descansa os 2, porque se não descansar, recebe hora extra. Nesse caso, eu concordo com os jogadores. O texto de lei é isso. Eita, professor, mas aplica a CLT para jogador? E não. O que a gente mais vê é jogador movendo ação trabalhista contra empregador. E empregador que não recolhe FGTS, não recolhe INSS, e, como o Geraldo botou, dá bicho, patrocínio, direito de imagem, e quer botar isso tudo por fora do salário. Por exemplo, Daniel Alves, o salário dele é o maior do Brasil, é R$1,5 milhão. Ele ganha em carteira assinada R$700 mil. O resto, 750 para 800 mil reais, é pago por fora. E a gente sempre teve isso como cultura. É a mesma coisa que a gente faz, aí sim tem a ver com garçom, de pagar por fora. As ações que eu movia contra aquele restaurante famoso australiano, era porque os meus empregados recebiam uma gorjeta por fora. E não incidia sobre férias, não incidia sobre 13º, não incidia no FGTS, nem na indenização eventual por demissão sem justa causa. E a gente move a ação trabalhista e a justiça manda pagar. Para um vai 20 mil, para o outro vai 200 mil e assim por diante, porque aí conforme, se você é gerente, se você é empregado há muito tempo, é empregado há pouco tempo, o valor aumenta ou diminui, além de outras verbas que eventualmente você tem para receber. Então, Geraldo, é uma coisa que a gente vai discutir isso melhor quando for falar de adicional de hora extra. Aí, quando eu for falar de jornada de trabalho adicional de hora extra, que provavelmente é assunto da próxima semana, a gente já começa a falar, aí eu vou voltar para esse ponto aqui, tá bom? Mas vamos lá. Voltando à vaca fria, falando de gorjeta, o que a gente vai ter? Vou voltar lá ao material. Falando de gorjeta, o que a gente vai ter? A gente vai ter a gorjeta que vai ser definida por liberalidade, levando em conta causas objetivas, a gente coloca isso aqui, em decorrência do serviço prestado. Então, sem decorrência do serviço prestado, isso é um elemento objetivo. Mas vai levar em conta um elemento subjetivo, que é a satisfação do cliente. Quantas vezes vocês já deixaram de pagar gorjeta? Já aconteceu isso? Comigo já aconteceu. Comigo aconteceu, foram pouquíssimas vezes, porque eu penso 500 vezes, que não é só aquele trabalhador que está me atendendo mal, mas um cozinheiro e outras pessoas, como a gente vai ver aqui, que recebem também a gorjeta, mas ali foi um conjunto de fatores. Era o garçom, ao invés de atender bem, estava deitado na mesa do lado, e deitado mesmo, de perna arreganhada, toda aberta, sem querer saber de atender, e eu espero 1 hora para ser atendido. Depois, chega comida de um, não chega do outro e tudo mais, e ainda a comida chega ruim. Então, quando você começa a ver tudo isso, você fala, não, ainda vou pagar mais 10% de gorjeta? Não,
Não, olhe lá que eu não estou reclamando porque eu tenho que pagar a comida. Então, nesse caso, você diz, eu não vou pagar gorjeta nessas condições. Só que tem outras vezes que você é tão bem atendido, e não cobram gorjeta e você fica na vontade de dar. Você pode dar, se não há uma proibição do empregador, você pode. Então, você tem um elemento subjetivo, que é a satisfação, que é o seu contentamento, e que, em paralelo, você vai ter o serviço. Serviço sendo bem prestado, você tendo a satisfação, aí você paga a gorjeta. Então, essa é a ideia que a gente vai ter de gorjeta, e a gente passa a ter alguns questionamentos em cima do que eu falei. Vamos para um lugar comum. Gorjeta de quem? Garçom. Garçom acabou de me trazer aqui um chopp extremamente gelado. Tá? Infelizmente, aqui nesse show que eu estou é só Itaipava. Tá? Mas vamos lá. O garçom me trouxe esse chopp e está me trazendo agora um petisco que eu vou ficar comendo enquanto vocês ficam me ouvindo aqui nessa live, tá? Do José Barros Safadão. Então, eu venho aqui, começo a dar aula para vocês e estou tendo um serviço aqui de um garçom que está vindo aqui da cozinha desse restaurante. Esse garçom, ele vem e me serve. Gosto muito do atendimento dele, não atrapalha a aula, traz um chopp geladinho e tudo mais. E aí eu chego para ele e digo, vou dar uma gorjeta boa para você. É só para ele? Não foi ele que cozinhou o petisco ou o prato de comida que me serviu, não foi ele que tirou o chopp na máquina. Quem fez isso foi o barman, quem fez isso foi o cozinheiro. Ele apenas me atendeu bem, de forma educada, soube me explicar tudo, trouxe tudo rápido, e aí eu fico satisfeito só com ele? Não, eu tenho que estar satisfeito com toda a equipe. E aí, dentro dessa nova lei de gorjeta, a gente deixou claro uma coisa que já vinha sendo feito, mas sem ter uma imposição. Aqui a gente fala, pode ser feito e deve ser feito. O quê? O rateio. O rateio que sempre foi feito era da seguinte forma, um garçom ajuda um outro numa mesa e depois na outra mesa ou vice-versa, eles acabam rateando aí a gorjeta da mesa. Como é que fica o cozinheiro que fez o prato bom? Como é que fica o barista que fez a bebida boa? Eles deixaram você tão satisfeito quanto o bom atendimento do garçom. Às vezes o atendimento é horrível e você quer negar para ele a gorjeta, mas esquece que a gorjeta não é só dele, é também de outros. Então a gente passou a determinar, a partir de 2017, que seja feito um rateio. E que esse rateio vai ser feito como? A lei não define qual percentual. Quem vai definir vai ser ou a convenção, um acordo coletivo de sindicato, e aí vai dizer, por exemplo, regra geral que a gente tem visto, costume, 60% a 70% para quem faz o atendimento na ponta e 30% a 40% para ratear para os demais trabalhadores. Então, a gente passa a ter o rateio com todos os trabalhadores desta gorjeta. E aí, este rateio vai ser em percentual definido em acordo com a convenção coletiva, e quando não existir sindicato, ou mesmo existindo, não for feito em acordo com a convenção coletiva, Assembleia de Trabalhadores. Eu chamo todos os trabalhadores e digo, olha, bora botar no papel aqui como é que vocês querem fazer o rateio. Eles fazem um acordo, brigam lá, ajustam, botam no papel e pronto, todo mundo assina. É dessa forma que a gente vai ratear, enquanto não existir um acordo e convenção coletiva que determine de maneira diversa. Então, hoje, a gente passa a ter aí uma disposição que diz o quê? Tem que ser feito o rateio. Ela não fala obrigatoriamente, tem que ser feito o rateio. Mas orienta, ela diz o seguinte, além de existindo previsão em convenção acordo coletivo, os critérios para o rateio e distribuição da gorjeta e os percentuais de retenção previstos em lei serão definidos em Assembleia Geral dos Trabalhadores. Então, o que a gente passa até aqui? Praticamente eu estou dizendo, faça o rateio. Não é uma imposição clara, mas eu estou orientando que é para ser feito o rateio para todos os trabalhadores. Então, o costume que a gente está começando a definir aqui é todos os trabalhadores, toda a linha de produção e atendimento vão ter isso rateado. Isso não tem uma obrigação clara aqui, em especial quando a gente fala do seguinte, por exemplo, eu sei que o caso que eu vou citar como exemplo normalmente segue mais regras internacionais do que nacionais, mas pode ser um exemplo de regra só nacional. Eu fiz uma vez um cruzeiro e eu fiquei sempre muito na dúvida de como dar a gorjeta
tanto para o garçom que atendia nos jantares, como para o pessoal que arruma o quarto. Aí me disseram, não se preocupe, no final você não vai levar a mala, eles vão pegar a mala igualzinho fizeram quando você chegou no quarto, a mala já estava lá, no final você deixa a mala arrumada, fechadinha, e deixa um dinheiro em cima da mala. Eles vão pegar o dinheiro e vão carregar a tua mala até a saída. E para o garçom, a mesa foi lá e fechou. Mas e a equipe lá dentro? Eles dividem? Como é que fica? Eu conversei com o pessoal. Eu soube que depois do pessoal que é de oficialato, a chefia dentro do navio, e recebendo dinheiro quase tão bom quanto dos oficiais, são os garçons e os arrumadores ou arrumadeiras aí de quartos. Né? São os que melhor recebem. Não por conta do salário, porque o salário é muito ruim, por conta das gorjetas, porque normalmente deixam o quê? 10, 20, 30, 50 dólares. Aí você deixa 10 dólares, tem mais outro casal com 10, outro que dá 20, tudo, no final o cara sai em uma semana de uma mesa que ele atendeu, em uma semana ou às vezes menos do que isso, 3, 4 dias, sai com 100 dólares, 200 dólares, 300 dólares. Aí se você for ver no final do mês, esse cara tem uma belíssima remuneração por conta de gorjeta. O que eu vi dos meus trabalhos para restaurantes e contra restaurantes? Que a média é 2/3 da remuneração do trabalhador é gorjeta. 2/3 é gorjeta. Então você ganha lá R$1.000 e ganha mais uns 2.000 de gorjeta. Por quê? Porque você vende em média R$20.000, ganha 10%, 10% aí pensando num trabalhador só, dá uns R$2.000. Então, praticamente, metade a 2/3 da remuneração de um trabalhador é gorjeta. E aí a minha pena nesse período de coronavírus. Por quê? Porque os restaurantes que estão funcionando estão fazendo atendimento externo. Tá? É o pague e leve. Você chega, paga, leva e vai embora. Cadê a gorjeta? Você não tem gorjeta. Por quê? Porque você não foi atendido por esse trabalhador. Então, por mais que o restaurante esteja mantendo o salário dele, e deve estar, e ele vai ter que ter uma remuneração, uma renda diminuída, a receita dele vai ser diminuída, e as despesas dele junto. Por quê? Porque se em média metade a 2/3 do salário de um garçom é gorjeta, eles estão esses meses todos sem receber gorjeta. E aí o que me dá pena é disso. Eu tenho pena do dono do restaurante, mas em especial do garçom, porque ganha mal e ainda a maior parte da remuneração dele ele está sem perspectiva de voltar. O cozinheiro talvez não tenha tanto choque, porque agora ele começou a ter o rateio da gorjeta, mas o garçom que está há 20, 30 anos trabalhando nisso, além de ratear, agora nem gorjeta mais tem, o que é um problema sério. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui um comentário que colocaram. Deixa eu ver. Além dessa questão do rateio, quando a gente vai falar de gorjeta, uma outra obrigação que foi criada é a anotação na carteira de trabalho e previdência social. O que seria a anotação na CTPS? Você vai falar, mas como? Eu não sei quanto eu recebo de gorjeta, como é que eu posso anotar? Você vai anotar o percentual, você vai anotar uma média, você vai anotar o que seria uma previsão aproximada da gorjeta que o trabalhador vai receber, e se vai receber gorjeta. Porque às vezes você pode ter um ajuste que não tem. Por exemplo, redes de fast food, a gente não dá gorjeta para trabalhador. Vocês não recebem, não pagam nenhuma gorjeta para o McDonald's, para o Burger King ou para os girafas. A gente não paga. Mas pode ser que eu queira dar, eu digo, tome aqui para você. Posso fazer isso? Posso. Isso é gorjeta. Só não há costume. E aí, praticamente, não se paga nessas hipóteses. Aí você praticamente não anota. Mas os trabalhadores que tenham o costume de receber gorjeta, a gente vai passar a ter o quê? A obrigatoriedade da anotação na carteira de trabalho. Anotação de quê? Dos percentuais e da média dos últimos meses. Então, vou pegar os últimos 12 meses, o último ano, e vou anotar na carteira de trabalho do trabalhador aquela média. Tá? Então, vocês vão ver o quê? Essa parte de rateio, anotação na CTPS, a MP 905 praticamente copiou e colou, repetia o texto aqui. O que ela complementou foi a questão da retenção. Aí isso foi um complemento que ela teve, que não tinha na lei da gorjeta,
e não tinha nas outras, na CLT antes, nas outras disposições legais. Eu tenho que ratear, eu tenho que anotar na carteira de trabalho e eu posso incorporar no salário. E aí, vejam, apesar da lei da gorjeta ser do começo de 2017, a reforma ser do fim de 2017, a reforma ter acabado com boa parte das incorporações, eles não mexeram e não quiseram mexer na incorporação de gorjeta. O que foi feito? Se manteve o texto fiel para dizer o seguinte: o trabalhador que receba a gorjeta e o empregador, depois de um tempo dessa gorjeta sendo paga, resolva cortá-la, se essa gorjeta é paga de forma habitual, ela incorpora no salário. O que é isso que eu estou falando? Digamos, 2, 3, 4, 5 anos funciona o restaurante. Agora começou a ter uma queda na clientela. A gente não tem coronavírus, não tem crise nem nada, nem existe coronavírus. A gente ainda está no Covid-18, 19 não existe. E aí o que acontece? Chega o empregador e diz, está tendo uma queda na clientela, eu acho que se a gente cortar esses 10%, dá um upgrade aí na procura do pessoal. Está cortada a gorjeta. O empregador que fizer isso vai pegar a média de gorjeta que os trabalhadores recebem, ele vai somar 12 meses, dividir por 12 e vai incorporar no salário do trabalhador, porque se ele cancela a gorjeta, ela sendo habitual, e no caso da gorjeta o hábito seriam 12 meses, um ano, a gente vai ter que incorporá-la no salário. Então, eu passo a incorporar no salário do trabalhador essa média dos últimos 12 meses que a gente teve de gorjeta. Mas e se ele só recebeu 6 meses de gorjeta e eu cancelo? Está cancelado, não incorpora no salário e eu, empregador, controlo isso. Então, caso o empregador cesse, proíba a cobrança de gorjeta, a partir desse momento, se eu já tenho mais de um ano, mais de 12 meses de gorjeta sendo pagas, isso já se tornou hábito e incorpora na remuneração do trabalhador. A dúvida é como calcular, porque dezembro e janeiro é muita gorjeta, mas em março tem pouca gorjeta que a pessoa recebe, porque Maceió fica as moscas, some, não tem turista nem nada. Então o que eu vou fazer? Eu somo de janeiro a dezembro, somo os 12 meses, divido por 12 e digo, é isso que eu vou incorporar no salário. E se o empregador não faz os repasses? E se o empregador não anota a carteira de trabalho? E se ele cancela e não faz a incorporação? Por conta disso, a gente passa a ter uma obrigação de fiscalização dentro de cada ambiente de trabalho que tenha mais do que 60 empregados. Então, se eu tiver mais de 60 empregados, e obviamente a gente tiver a cobrança de gorjeta, porque se não houver cobrança de gorjeta, o pagamento usual e costumeiro da gorjeta, é uma besteira ter fiscalização para algo que não existe. Por exemplo, na faculdade a gente tem mais de 60 empregados e não tem cobrança de gorjeta e nem pagamento de gorjeta. Eu brinco aqui com vocês dizendo, deviam dar para professor. Eu acho que deviam, mas vocês não vão dar. Se vocês não dão, significa alguma coisa? Nada, é uma liberalidade, vocês fazem se quiser. Mas se a gente está falando, por exemplo, de uma grande rede de hotéis, uma grande rede de restaurantes, e que eu tenha mais de 60 empregados, tem que se montar uma comissão de trabalhadores, e essa comissão de trabalhadores vai fiscalizar o cumprimento dessas regras. Caso essas regras não sejam cumpridas, passa a incidir uma multa contra o empregador em cima de 1/30 para cada descumprimento que ele faz. Então, ele vai passar a pagar uma multa, eu acho praticamente que essa multa é irrisória, mas pagaria uma multa de 1/30 em cima desse descumprimento das regras. Então, o que a gente tem? A definição de gorjeta, isso a gente já tinha na CLT lá no começo. A possibilidade dela ser base de cálculo para alguns direitos, a gente já tinha lá no começo. Só que a gente regrou o quê? Anotação na carteira, fiscalização, incorporação ao salário se cortar e o rateio e o percentual de rateio ajustado em negociação coletiva, em acordo ou convenção coletiva, ou ainda em assembleia de trabalhadores. Isso tudo a gente já falou.
O que vocês veem? Aqui é um texto que já foi revogado e provavelmente deve voltar esse texto através de uma nova medida provisória, já que essa medida ela caducou e o governo agora, entre essa paz que a gente vive, já que a gente está esperando agora para ver quem é o próximo ministro da Saúde, eu já disse qual a minha opinião, é o Dr. Dolittle, porque é quem entende e quem conversa bem com animais. Então, a gente bota logo o Dr. Dolittle, ele resolve todos os problemas e pronto, a gente acaba com essa confusão e edita essa nova medida provisória maravilhosa para voltar a esse texto que a gente tem aqui, que é praticamente o quê? Um copiar e colar da lei de gorjeta de 2017, com a diferença aqui só da possibilidade da retenção dos 30%. Então, hoje eu posso fazer retenção? Não. Ela era prevista por essa MP de 2019, ela foi revogada pela 955 de 2020, e enquanto não voltar esse texto, é isso que a gente vai ter aqui. Então, aqui tem o texto da SMP, como está regulado, que vocês veem aí praticamente que a gente copia e cola o que tinha na CLT, tá? Ou na lei de gorjeta que reformou a CLT, para deixar mais preciso, tá bom? Vamos lá. Percentual é em relação ao salário. Percentual de que, Lucas? O percentual da gorjeta, ela é feita em relação ao salário ou o percentual fixo seria a gorjeta em si? O percentual aqui em cima do produto, do serviço. Por exemplo, a gorjeta vai ser 10% em cima de quê? Do que é cobrado do prato, por exemplo. Aí, dentro disso, se o empregador corta, esse é a cobrança desse percentual, o que vai acontecer? O empregado ele tem direito a incorporar a média desse valor. Esse mês eu ganhei 2.000, mês passado eu ganhei 2.000, no outro mês eu ganhei 3.000. Eu vou somar 3 mais 2 mais 2, tá? Óbvio, vou somar 12 meses, divido por 12, vejo qual é o valor e incorpora no salário. E não pode cortar se o trabalhador recebe mais do que isso. O empregador ele pode cortar? Pode, a hora que ele quiser. Ele pode cobrar? Pode, a hora que ele quiser. Sendo liberalidade, ele pode dizer, eu não cobro. Só para fazer um paralelo aqui, Lucas, tem um restaurante que eu adoro. Agora não é piada, que às vezes eu falo, eu adoro, eu estou fazendo brincadeira. Tem um restaurante que eu gosto muito aqui em Maceió. Se vocês puderem, em especial quem mora na praia, pegue lá e pague, porque é um restaurante pequeno, e eu acho que a gente tem que estar ajudando os pequenos, porque eles representam entre 70% e 90%, dependendo da região do país, dos empregos criados, que é o Basílico. Não sei se vocês conhecem, é uma esquininha lá, uma ruazinha, travessa da Amélia Rosa, e para mim é o melhor restaurante de comida italiana. E eu conversando, uma das vezes que eu fui lá com a dona, ela estava dizendo, olha, essa semana vai começar, isso foi bem antes do Covid, essa semana vai começar a ter música que a gente vai tocar aqui. Não se preocupem que a gente não vai cobrar cover artístico. E aí ela explicou. Ela falou, vocês sabem que eu sou italiana. Eu, ok, claro, dá para perceber no sotaque e na qualidade da comida. E aí ela disse, na Itália não se cobra cover artístico. Então, se não cobra na Itália, não vou cobrar aqui. O que eu faço quando eu faço esse tipo de proposta? É um estímulo. Eu banco o músico deixa o ambiente mais atrativo, eu tenho mais clientela por isso, tá? E é a mesma coisa que eu posso fazer com gorjeta. Mas veja que a gorjeta que a gente paga aqui em Maceió de 10%, em outros locais, a gorjeta... depende do músico, João. Tem uns que afastam o consumidor, a clientela. Tá? Mas o que acontece? Se a gente chegar, de repente, em São Paulo, vocês vão ver restaurantes. Eu, quando fui da última vez, comi num restaurante que cobrava 13%. E aí eu perguntei, não por reclamar, porque eu só queria confirmar. E perguntei pro maître, pro chefe de salão, falei, por que vocês cobram 13%? Ele falou, é por causa da retenção, para não atrapalhar o trabalhador, porque senão a gente vai tirar dos 10% dele. Então a gente cobra 13% para poder pegar o valor que a gente está podendo recolher. Agora, o que acontece? Ele tem que recolher o valor. Ele, pelo fato de estar nos 13%,
ele já está cobrando. Mas está aí os restaurantes, os outros que não alteraram os 10%, o que está acontecendo? Não pode mais reter e tem que tirar do próprio bolso para pagar. Esse é um dos momentos em que eu sempre critico para vocês o fato da gente legislar por medida provisória. Medida provisória é para ser usada em urgência. E essa 905 não era urgente, ela é formalmente inconstitucional. O Supremo ou resolve isso, ou a gente vai ficar com essa brincadeira de editar medida provisória o tempo todo. Agora, em tempo de crise, não vejo problema. Mas fora do tempo de crise, eu acho absurda essa conduta do Poder Executivo de estar fazendo medida provisória 3x4. E quando eu estou criticando, eu não estou criticando o Bolsonaro. Todos os presidentes, à exceção da Dilma, todos os presidentes abusaram de medida provisória. Dilma talvez seja uma das que menos abusou. Quando eu digo abusaram é porque Lula fez gato-sapato, Fernando Henrique nem se fala e Fernando Collor mais ainda. Todos abusaram. Mas Bolsonaro parece que está abusando mais do que o normal. Ele tem feito um monte de coisa que não tem um pingo de urgência, isso até agora a crise, porque todas, no caso da crise, são urgentes, sim, mas até então ele vinha editando medidas provisórias que eram formalmente inconstitucionais, ao meu modo de ver. E já adianto que eu acho que o Supremo diria, que é constitucional. Eu acho que o Supremo vai dizer isso, porque senão ele teria que voltar lá no passado para dizer que essas outras MPs também seriam inconstitucionais. No máximo que ele poderia fazer, ele faria uma inconstitucionalidade com eficácia ex nunc, não com eficácia ex tunc. Ele diria, olha, tudo está válido, mas a partir daqui, se for editado algum MP nessas condições, a gente vai julgar inconstitucional. Então, eu acho que essa seria a melhor postura, até para não gerar mais insegurança jurídica nesse país, de tanta insegurança. Tá? Mas vamos lá. Então, a gente falou agora de gorjeta. Eu quero ver se a gente pega esse fim de aula para a gente falar de quê? De diárias. A gente vai começar agora um ritmo mais rápido, porque a gente vai ter uns assuntos menores, até a gente terminar esse ponto de remuneração e começar a jornada. A jornada de trabalho leva 1 ou 2 aulas, jornada, aí a gente volta com os mini assuntos adicionais, até que a gente feche o assunto falando de férias e 13º salário, tá bom? Então, vamos fechar essa aula falando de quê? De diária. O que é diária? Quando a gente vai falar de diárias seriam uma verba indenizatória, de natureza indenizatória, que no passado, no texto base da CLT, no texto original da CLT, podia ter natureza salarial. O que a gente tinha? Qual era a regra, para vocês entenderem como é que funcionava? Todo trabalhador, antes e agora, se precisa viajar a trabalho, ele precisa de uma ajuda de custo. O que é essa ajuda de custo? São as diárias. Então, a UNIT, hoje a gente praticamente não tem feito isso, mas eu passei, eu acho que bem uns 3 a 4 anos, 5 anos talvez, viajando coisa de todo mês para Aracaju, para Pernambuco, para prestar serviço para a UNIT. E não era aula, por exemplo, a matriz de direito de Pernambuco, de Sergipe, de Alagoas, foi feita pela Carol, por mim, pelo Mário, que nos juntamos como professores, com professores também de Aracaju de Pernambuco, e a gente definiu qual seria a matriz única do curso. Então, essa matriz, ela é sempre repensada, ela vai sofrendo sempre alterações. E uma dessas alterações, eu participei. E aí a gente ia o tempo todo para lá, para Aracaju. Hotel, a UNIT pagava direto, ela já dizia, o teu hotel é esse aqui, vá para lá, é pertinho da faculdade. Mas alimentação eu vou te dar X reais e transporte eu vou te dar X reais. O que acontece? Esse X reais que eu recebo é proporcional ao tempo que eu vou passar. 1 dia, 2 dias, 3 dias. São as diárias. E aí eu vou utilizar esse valor para minha alimentação. E esse valor que eu recebo eu posso utilizar onde? Onde eu quiser. Se eu quiser bater o olho naquele restaurante, eu olho lá a placa. Baratíssimo do Subway. Vou comer um sanduíche a R$ 9,90 e como eu recebo por dia para alimentação R$50, é um baratíssimo no almoço, um baratíssimo na janta e eu consigo embolsar R$30.
Ok? Ok. Mas eu também posso fazer o quê? Eu vou num restaurante fino, no Murano, na hora do almoço, e já gasto R$ 60 só no almoço, e depois toca comer ainda de noite. Da onde vai sair o resto do dinheiro? Do meu bolso. Por quê? Porque eles me deram R$ 50 de diária para comer e eu torrei mais do que isso. Porque, primeiro, eu sou acavalado, sou grande, como muito, e segundo, eu inventei de comer em restaurante caro. Aí o problema é meu. Então, o que a gente tinha antes? O meu empregador ele me passava um valor que eu ia gastar com transporte, com hospedagem, com alimentação. E esse valor a gente dava o nome de diária. Qual era a regra antes, passado? Se o valor da diária ficasse aquém, abaixo de metade do salário do trabalhador, essa verba ela teria uma natureza indenizatória. Mas, se esse valor superasse 50% do salário do trabalhador, todo o valor, não só o que superasse, mas abaixo de 50%, tudo seria salário. Por exemplo, eu tenho um salário de R$ 1.500, e neste mês, viajando para o meu empregador, eu tive R$ 1.000 de diárias. Então, o que acontece? Metade do meu salário seria R$ 750. Meu salário é 1.500. Como eu tive R$ 1.000 de diária, esse mês eu não ganhei R$ 1.500, eu recebi R$ 2.500. E se R$ 1.000 de diária supera 750, que é a metade do salário, o meu salário seria 2.500 neste mês. Isso não quer dizer que meu salário aumentou. Neste mês, ele seria 2.500. Por quê? Porque eu receberia 1.500 de salário mais R$ 1.000 de diária, e se 1.000 é mais da metade de 1.500, logo ele teria natureza salarial. Qual é a finalidade aqui? A finalidade aqui, gente, é para você ter cálculos, base de cálculo. Lembra que a gente falou da gorjeta? Olha, a gorjeta incide sobre férias, sobre 13º e sobre FGTS. Por quê? Isso tem como base de cálculo remuneração. Mas não incide sobre os adicionais, não incide sobre aviso prévio. Por quê? Esses têm base de cálculo sobre salário. Se eu digo que a gorjeta, se eu digo que a diária é salário, vai servir de base de cálculo para hora extra, adicional noturno. E aí é que é o problema que a gente passava a ter. Então, a gente tinha o quê? Primeiro, regra, gorjeta não é salário. Gorjeta não sendo salário é verba só indenizatória do trabalhador. Por quê? Porque como ele tem gastos a maior, ele recebe uma ajuda de custo para poder estar viajando. E aí ele vai lá, consome, se hospeda, se transporta, presta o serviço e volta. Ok. Sendo superior à metade do salário, a gorjeta passaria a ser salário e serviria de base de cálculo para os direitos do trabalhador. O que fez a reforma trabalhista? A reforma incorporou um costume que a gente fazia já neste período da vigência anterior à reforma trabalhista. Qual era o costume? A Justiça do Trabalho começou a admitir a revelia do texto da lei, que a lei dizia, passou de metade, é salário. Ela começou a admitir o seguinte, olha, mesmo que passe da metade, se o empregador pagar tudo que o empregado gastar, ou seja, o empregado ele não recebe diárias, ele recebe uma ajuda de custo e que ela pode ser complementada ou devolvida para o empregador. Deixa eu explicar. Eu viajando com a UNIT, a alimentação era fechada. Eles me davam X reais, 50, 60, 100 reais por dia, 150 reais, me dava esse valor, e aí eu consumindo mais ou menos, esse valor era meu. Se alguém me chamasse para almoçar na casa da pessoa e eu não gastasse nada durante todo o período, não teria gasto nenhum e eu embolsava esse valor. Nada mais justo que dentro da regra do que diz a CLT que isso seja salário, porque eu estou embolsando. E muito trabalhador fazia isso, fazia tudo para economizar diária para dar um upgrade dentro da remuneração. O trabalhador é liso. Me lembro sempre do meu pai contando história, ele no começo da vida dele, com 17, 18 anos, ele era carregador. E o empregador dava um dinheiro para ele pegar um transporte público, o que ele fazia?
ia a pé carregando a mercadoria, entregava e voltava correndo. Para quê? Para pegar aquele dinheiro, botar no bolso e poder dar uma ajuda dentro da remuneração dele. Então, isso era muito comum. O que os empregadores começaram a fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu não vou te pagar um valor cheio, fixo. Eu vou fazer, o caso que a Unit fazia com transporte, não com alimentação, mas todos começaram a fazer o quê? Eu vou começar a fazer o seguinte, me traga recibo, me traga cupom fiscal. Se eu te der R$100 e você só consumir, por exemplo, a Unit fazia isso com transporte, se você só consumir R$3, você vai ter que me devolver R$97. Se você não devolver, eu vou descontar do teu salário, porque eu considero isso como adiantamento de salário. É lícito fazer isso? É lícito você fazer isso. Por quê? Porque o empregador, ele banca o que for gasto. Digamos que eles me dessem 100, mas eu tivesse gasto R$150 com transporte. Eles teriam que me pagar a diferença? Teriam. Então a justiça começou a fazer o quê? Ela disse, olha, se o empregador paga para o trabalhador todo o valor que foi gasto, mesmo que o trabalhador gaste além do que ele recebe como diária, como ajuda de custo, então, nesse caso, eu não vou considerar diária de jeito nenhum salário. Então, se o trabalhador quiser economizar, problema dele, ele vai ter que devolver a diferença. Ele está economizando para o empregador. Mas se ele consumir e acabar ultrapassando os limites do empregador, o empregador vai ter que pagar, já que ele está trazendo o comprovante. Né? E aí a gente tem aqueles absurdos, né? Aí vou criticar empregado nesse caso. Caso de empregado que consumia bebida alcoólica e o restaurante fazia o quê? Botava de suco. Eu já vi caso do cara juntar R$200 em recibo de suco. Mas ele tomou o quê? Umas doses de uísque junto da comida e juntou lá R$200 de suco. Gente, nem seja um caminhão daquele para carregar leite, água ou qualquer coisa, aquele caminhão enorme que eu acho que deve dar R$200 de suco. É um absurdo para você fazer isso. Tinha que ser, eu acho que uma caixa d'água de suco para gastar tanto. Mas tinha empregado que fazia isso, e o empregador que é besta fingia e ficava calado. O que a reforma trabalhista fez? Não tem mais esse negócio de diária ser salário. Superior ou inferior a 50% do salário, diária é só verba indenizatória. Pode ser, Gabriel, suco no aeroporto dá uns R$200, só aquele copinho, assim, aquele de café pequenininho, porque no aeroporto tudo é caro pra caramba, verdade. Mas vamos lá. O que acontece? Se eu estou falando da diária, ela é só verba indenizatória. O que significaria isso? Ela sendo só verba indenizatória, se ela corresponde a 30, 60, 100, 200, 500, 1000% do salário, a diária não entra para efeito de cálculo de outras verbas trabalhistas. É isso que eu quero que vocês botem na cabeça de vocês. O grande cerne, o centro da reforma trabalhista foi fazer com que as verbas não incidissem umas sobre as outras. Fazer com que você não incorporasse, ou seja, não pegasse um direito que você perdesse e ele fosse preso no teu salário, e fazer com que não houvesse efeitos cascata de salário, de verbas sobre outra verba. E aí eles começaram a fazer esse corte. Né? E aí, dentro disso, na diária, ela vira verba só indenizatória. O que é ruim para o trabalhador aqui? Não vai ter efeito sobre férias, 13º, FGTS, aviso prévio, adicionais. O que é bom? Para o trabalhador também isso vai ser bom, de um ponto. Para o trabalhador que recolhe imposto de renda, ele tem que entender que verbas que ele receba, que sejam verbas de natureza indenizatória, não incidem imposto de renda. Então, vejam, se eu estou recebendo uma diária e está lá no meu contra-cheque dizendo, olha, ele ganhou um salário de R$1.500 mais R$1.000. Por mais que seja mais da metade do salário, por mais que seja mais do que o salário, por mais que seja o dobro do salário, sendo aquela verba indenizatória, eu declaro até no imposto de renda, mas não recolho nenhum imposto. Ele entra numa base de cálculo de isenção. Então, a gente tem que ter cuidado aqui, porque, na verdade, tem prós e contras essa situação. Para quem ganha pouco, a reforma só foi ruim.
porque aí a diária não tem a possibilidade de ser salário. Para quem está na faixa de recolhimento de imposto de renda, que ganha um pouquinho mais, não é muito mais, tá? O governo, lembrem, sempre acha que quem ganha 5, 6 mil reais de renda familiar é rico. Eu acho absurdo você, no máximo, classe média, eu acho que eu boto aí classe média média. Eu acho que classe média alta é quem está acima de 10, 15 mil reais, nessa faixa de uns 5 a um média média, você abaixo disso é média mínima, e aí abaixo disso é pobre, mas o governo considera que pobreza extrema é quem ganha 300 reais, e pobre é quem ganha até salário mínimo, porque acima de salário mínimo já é classe média. Eu acho pouco provável alguém que ganha classe de salário mínimo se julgar, se colocar, se classificar como classe média. Mas, infelizmente, os governos fazem essa briga com os dados, com as informações, e que eu sempre achei absurdo isso. E isso não é coisa de brasileiro, que eu já falei para vocês. A Itália considera prostituição como renda para cálculo do PIB italiano. E a França considera o tráfico de drogas, tráfico de entorpecentes como PIB. Gente, se o Brasil fizer isso, a gente vira a maior economia do mundo. A gente vira a maior economia do mundo. Que Paulo Guedes não me ouça, que Bolsonaro não me ouça, porque aí a gente vai virar a maior economia do planeta e aí vira palhaçada de vez esse país, porque a gente já está numa palhaçada. A última é um médico aí que está fazendo campanha para ser ministro da Saúde. Ele consegue ser pior do que o Dr. Ray, que fala, me contrate como ministro da Saúde, que eu vou resolver todos os seus problemas. Não dá, esse país está virando brincadeira, chacota. A gente já era chacota antes, agora está virando cachorro morto. Então o negócio está complicado. Então, quando a gente vai falar de diária, então me tem uma vantagem. Para quem tem um salário um pouquinho melhor, pensando em classe média para cima, a gente passa a ter a possibilidade de receber valores e não declará-los. Ou melhor, declará-los, mas não recolher imposto. Essa vantagem que eu passo a ter vai depender só também, obviamente, se o trabalhador viaja muito. E aí, se viaja muito, era aquele que tinha como salário. Então, essa que é a situação que a gente vai colocar aqui. Ok? Então, vamos lá para o material, para vocês verem como está posto esse assunto, para a gente pontuar tudo. Então, vamos lá. Antes da reforma trabalhista, a questão do que tinha aí dos 50%. Até 50% era só, não integrava o salário, era só uma verba indenizatória, e passando de 50%, tudo, os 50% e o que passasse era verba salarial. Não é importante discutir isso. É importante. Lembrem que os direitos trabalhistas prescrevem em 5 anos e a reforma é de novembro de 2017, ou seja, tem menos de 3 anos isso. Então, o trabalhador tem, em média, aí, uns 2 anos e meio ainda de possibilidade de cobrança desses valores. E aí vocês têm que saber. Pode ser que eu tenha como estagiário, pode ser que eu tenha até como recém-formado, advogado recém-nomeado, a possibilidade de pegar uma causa dessa que estou lá no fim do prazo prescricional, mas ainda vou poder cobrar isso. A reforma faz o quê? Ela começa a aplicar que essas verbas seriam só de caráter indenizatório e não integrariam o salário, independentemente de ter ou não ter comprovação destes gastos. Havia uma interpretação jurisprudencial que dizia, se tem comprovante de gasto, a gente não vai ter como verba salarial, mesmo se passar de 50%, mesmo que exceda 50%. E aí vocês veem aqui, que eu trouxe para vocês, a instrução normativa do Ministério do Trabalho, a 8 de 91, só para vocês verem como era, que dizia o quê? Estabelece que não serão consideradas de natureza salarial as diárias de viagem quando sujeitas à prestação de contas, recibo, nota fiscal, cupom fiscal, mesmo se o total de gastos efetivamente incorridos exceder a 50% do salário do empregado no mês respectivo. Então, isso passou a ser absorvido pela cultura, e aí isso absorvido pela cultura, apesar de ser contrário ao texto da lei, praticamente a gente estava descumprindo a lei, a gente depois reforma a lei para colocar a diária aí como verba de caráter exclusivamente indenizatório. Ok? Então,
Vamos lá. Deixa eu ver se vocês têm alguma dúvida para a gente dar sequência no assunto. Vamos lá. Não tem nenhuma dúvida? Vejam só, eu vou só pontuar aqui para vocês algumas questões, porque eu já falei de gratificação para vocês. Eu vou só pontuar esse assunto aqui. Quando a gente fala de gratificação, eu tenho o quê? Gratificação, eu posso ter uma gratificação legal e eu posso ter uma gratificação ajustada. Essa gratificação pode ser por vários motivos. Por exemplo, uma gratificação ajustada, que no passado era ajustada e que hoje é uma gratificação legal, e até tem um nome diferente de gratificação, seria gratificação natalina, era um abono, uma gratificação no Natal, e que o empregador, por liberalidade, dava para o empregado. Então, ele tinha ajustes, ele fazia o ajuste e pagava para o trabalhador. Estas gratificações, algumas delas viraram legais. Por exemplo, na ditadura militar aqui no Brasil, criou-se o 13º salário. E aí a gente passou a ter isso como uma obrigação de todos os empregadores, e não como uma faculdade. Daí o fato de eu falar na campanha seria uma burrice do general Mourão, que parece que é a pessoa que tem menos insanidade nesse governo, mas seria uma burrice do general Mourão falar o que ele falou na campanha, que o 13º era uma jabuticaba, era uma invenção de brasileiro, que é, de fato, uma invenção de brasileiro, eu tenho que concordar com ele, mas ele fala no sentido de criticar, quando, na verdade, o que ele mais defende, que são os militares, foram os criadores do 13º salário no Brasil. Então, a gente tem que conhecer história. Infelizmente, a gente não conhece história e fica falando besteira. Mas vamos lá. Então, essas gratificações, elas podem ser ajustadas ou não. E aí, o que acontecia? As gratificações que fossem, quando não eram ajustadas, eram legais. Mas as gratificações que fossem ajustadas, havia um fator que eu já falei para vocês, que era o quê? Se elas se tornassem habituais, se eu recebesse por 10 anos ou mais, eu incorporaria essa gratificação no meu salário. E aí, essa incorporação, como eu disse para vocês hoje, e venho dizendo em todas as aulas, é uma incorporação que praticamente foi blindada na reforma trabalhista. São poucos os casos hoje que eu incorporo direitos trabalhistas no salário do trabalhador. A gente falou aqui, um dos casos, a gorjeta. Mas o caso da gratificação, a gratificação, por exemplo, gratificação por exercício de função, que a gente falou tanto aqui, eu trabalho em cargo de chefia, estou há 10 anos, e aí incorpora no salário. Se esses 10 anos eu tinha até novembro de 2017, eu tenho direito adquirido essa incorporação. Se eu já tinha sido afastado antes e já incorporado, era ato jurídico perfeito. Mas se eu não tinha completado os 10 anos até novembro de 2017, eu só tinha expectativa de direito, e expectativa de direito é o mesmo que nada. E aí, o cuidado que eu quero que vocês tenham. Então, para a gente falar de gratificação aqui, o que a gente vai ter? São liberalidades que o empregador, aqui não é terceiro, que o empregador pode pagar para o trabalhador. Ela pode ser ajustada ou não ajustada, ela pode ser legal ou não prevista na lei. E esses casos dessas gratificações que a gente passava a ter, elas se tornassem habituais, eu passaria a incorporar. Então, por exemplo, aqui, texto de lei para vocês, ou melhor, súmula do TST para vocês mostrando esse direito de incorporação. Súmula 372. Isso aqui praticamente não vale mais, só para aquelas pessoas que adquiriram direito até a reforma trabalhista. Mas vamos lá. Gratificação de função, supressão ou redução, limites. Percebida a gratificação de função por 10 ou mais anos pelo empregado, se o empregador, sem justo motivo, revertê-la ao cargo efetivo, não poderá retirar-lhe a gratificação, tendo em vista o princípio da estabilidade financeira. E aí cita aqui a orientação jurisprudencial 45 e continua. Mantido o empregado no exercício da função comissionada, não pode o empregador reduzir o valor da gratificação. Por quê? Porque também eu já tenho um hábito e tenho ela incorporada na minha remuneração. Então, eu não poderia nem retirar e nem reduzir esse valor, mesmo que eu continuasse no cargo. Então, eu passava a ter essa regra e chega a reforma trabalhista e diz, olha, acabou com a possibilidade de incorporação. O que diz o artigo 458, parágrafo 2º da CLT?
A alteração de que trata para o primeiro desse artigo 458, que seria o quê? Você reverter de cargo de confiança para o cargo oficial, o cargo efetivo que você foi contratado. Aí eu citei um exemplo. A faculdade me chamou para ser diretor jurídico. Passei 5 anos como diretor jurídico e aí eu pedi para sair. Tenho direito a voltar para ser professor? Tenho, porque minha carteira está assinada. Professor, qual salário eu vou receber? De professor, não salário da gratificação, porque ou eu não tinha tempo suficiente para incorporar, se fosse até novembro de 2017, ou agora, mesmo que eu tivesse tempo suficiente, não poderia mais incorporar. Então, vamos lá. Alteração de que trata? Primeiro, do artigo 458 da CLT, com ou sem justo motivo, tanto faz, não assegura o empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente, que não será incorporada, independentemente do tempo de exercício da respectiva função. Então, mais uma vez, vou dizer para vocês, o que fez a reforma trabalhista? Cortou incidência de direitos um sobre o outro e cortou as incorporações. Esse foi o momento da faca mais afiada da reforma trabalhista. E talvez tenha sido um dos pontos que a gente menos discutiu, menos deu importância e mais sofre o trabalhador dentro disso. Então, tem que ter cuidado nisso, porque a gente fica muitas vezes se perdendo com discussão de aqui e acolá. Eu, por exemplo, acho, não vou dizer só do Bolsonaro, todo político faz isso. Eles jogam determinadas disposições dentro de lei chocantes. Eu acho que eles fazem isso de propósito para quê? Para a oposição focar naquilo e esquecer do resto. Então vai focar nisso, que é tão absurdo que eu vou esquecer do resto. Por exemplo, na reforma da Previdência botaram que o BPC, o benefício de prestação continuada, era para pagar meio salário mínimo do trabalhador, e não um salário mínimo, que é o valor mínimo de qualquer benefício do INSS. Tanta gente gritou disso que esqueceu do resto. Eles fazem isso de propósito. Então, a gente, quando tem que bater em tudo, não é numa parte. Agora, obviamente, tem que ver também o quê? Algumas reformas são necessárias. E eu, particularmente, não sou a favor desta reforma trabalhista, mas sou a favor de uma reforma trabalhista. Por mim, a CLT deveria ser reeditada, um novo texto, uma nova legislação trabalhista para as novas relações de trabalho do século XXI. A gente tem muita coisa superada na CLT que a reforma nem pensou em alterar. E outras coisas alterou quando eu acho que praticamente não deveria alterar. Infelizmente, a gente tem aí esse problema. Então, vamos lá. O que a gente vai estar vendo na nossa próxima aula? A gente vai começar a falar de comissão, também é um assunto pequeno, e vamos começar a falar de jornada de trabalho para falar dos adicionais. Então, a gente deve começar com comissão, que vai lá só meia hora, no máximo 20 minutos de aula, para começar a falar de jornada, que é